Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 22, Salmos 22. Vamos ver esse comentário. Eu sei que você já sabe que ouve o comentário, leia o capítulo, porque o questionário é baseado no comentário e na leitura do capítulo. E assim vocês estarão tendo nota 10, que é isso que deve acontecer na vida de cada discípulo do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por este capítulo, obrigado por tudo que tens feito. Eu te agradeço em nome de Jesus. Capítulo 22 de Salmos relata a angústia de Davi. Veja que no outro capítulo ele estava se alegrando na força do Senhor e agora Davi já está angustiado. No entanto, este salmo é bem conhecido por suas muitas citações e alusões no Novo Testamento. O Novo Testamento fala muito desse salmo. Este salmo expressa os sofrimentos de Cristo, o filho de Davi, que morreu às mãos de homens perversos. Novamente, Davi se sentiu frustrado pela falta de resposta de Deus aos seus clamores. Salmos 13, versículo de 1 a 4, também fala sobre isso. Deus não responderia a Davi, independentemente de quando ele orasse. O Senhor Jesus citou as palavras de Davi enquanto ele estava pendurado na cruz. Mateus 27, versículo 46, Marcos 15, versículo 34, fala sobre isso. Davi se sentiu abandonado por Deus e ridicularizado por seus inimigos, mas a sua confiança estava no cuidado contínuo do Senhor. Mas o humor deste salmo contrasta dramaticamente com o Salmo 21. Ou seja, neste, Davi se sentiu abandonado por Deus e as ameaças de seus inimigos pesavam sobre seu coração. Ele evidentemente sentiu que a morte poderia estar próxima. Ele descreveu sua condição como enfrentando a execução. No entanto, o Senhor respondeu à sua oração por ajuda. Nenhum cristão pode ler isso sem ser vividamente confrontado com a crucificação. Não é apenas uma questão de profecia minuciosamente cumprida, mas da humildade do sofredor. Não há apelo por vingança. E sua visão de uma reunião mundial dos gentios, o motivo do justo sofredor, que é tão proeminente neste salmo de lamento individual, encontra seu cumprimento no Messias. Salmo 69. Apesar do silêncio de Deus, a confiança de Davi nele era forte, porque ele sabia que Deus é santo, separado de todos os ídolos, como o único Deus vivo e verdadeiro. Além disso, Deus ainda era o verdadeiro rei de Israel, entronizado no céu e louvado por seu povo, por quem ele é. Além disso, Davi encontrou encorajamento ao se lembrar das respostas de Deus às orações dos antepassados israelitas, quando oraram em aflição e experimentaram libertação. Visto que Deus recompensou a confiança deles, Davi acreditou que também honraria a dele. Portanto, ao comparar-se a um verme, Davi estava expressando o seu sentimento de inutilidade, vulnerabilidade e desprezo aos olhos dos seus inimigos. A figura retrata sentir-se menos que humano. Esses inimigos o estavam insultando, desprezando e zombando de sua fé em Deus, porque o Senhor não estava resgatando. Mateus 27 a 39, Mateus 27, 44, dá para a gente estar confirmando tudo que está se falando. Balançar a cabeça pode significar rejeição. Salmo 109, 25, mostra também
um reforço sobre esse salmo que é o Salmo 22, né? Estamos citando referências bíblicas que dá reforço para o nosso estudo. Então, os inimigos do Senhor Jesus falaram essas palavras enquanto ele estava pendurado na cruz. Mateus 27, de 42 a 43. Mas temos outras referências bíblicas que devem ser notadas, como Mateus 27, 44, Salmo 109, versículo 25, Salmo 64, versículo 8, Lamentações 2, versículo 15. Tudo é referência que reforça o nosso estudo. No entanto, Davi se fortaleceu ao lembrar que Deus o havia sustentado por toda a vida, mesmo desde o nascimento. Quando Davi era apenas um menino, ele aprendeu a confiar no Senhor, que o sustentou até os seus dias atuais. Salmo 22, versículo de 1 a 10, é o que nós estamos comentando. Davi clamou a Deus para estar perto dele com ajuda salvadora, pois estava em grande perigo e não havia ninguém para ajudá-lo. Ele se sentia muito sozinho e vulnerável. O salmista sentiu que estava à mercê de seus inimigos, como uma pessoa está na presença de um touro ou leão perigoso. O gado cresceu grande e forte em Bazã, o território a leste do mar de Quinerete. Números 32, de 1 a 5, Amós 4, 1, nos dá também mais ensinamentos sobre o que você vê aqui nesse salmo, essas frases difíceis de ser entendida, mas lendo os outros capítulos, como de Números 31, de 1 a 5, Amós 4, versículo 1, vai reforçar o nosso entendimento. Com muitas outras imagens gráficas, Davi descreveu como se sentia angustiado por causa dos ataques de seus inimigos. Quando a águia se derramou no chão, quando a água se derramou no chão, ele não conseguiu se recompor para resistir a eles. Ele se sentiu dolorido e incapaz de se defender, como quando os ossos se deslocam. Ele ficou no estado de como uma pessoa que tem os ossos deslocados. Seu espírito, em vez de permanecer firme, derreteu como cera quente. Ele se sentia tão desprovido de energia quanto um caco de cerâmica quebrado. Ele estava precisando de refrigério, como uma pessoa com sede anseia por água quando a sua boca está seca. Concluiu que estava quase na sepultura, quase morto, porque o Senhor não o havia ajudado. Davi comparou seus inimigos a cães selvagens que o cercaram e estavam esperando para acabar com ele. Ele já sentia como se tivesse começado a despedaçá-lo, mordendo suas extremidades, mãos e pés. Anos depois, os inimigos do Senhor, Jesus, realmente perfuraram suas mãos e seus pés quando pregavam na cruz. Então, esse período aqui, onde Davi está sofrendo isso, passaram-se os anos e o Senhor Jesus, que é chamado de filho de Davi, passou por coisas semelhantes, como ele está falando aqui. Então, novamente, Davi seguiu uma metáfora de seus inimigos com uma descrição de sua própria agonia. Ele está sempre usando metáfora, e vocês já sabem o que é metáfora, né? Quem não sabe, pesquisa, porque vocês estão em uma faculdade, fazendo um mestrado, doutorado, tudo de bom aqui para estarmos cada vez mais conhecendo Deus, meditando dia e noite na sua palavra. Então, ele estava evidentemente fraco e emaciado, seus ossos estavam aparecendo proeminentemente sobre sua pele, devido à perda de peso produzida pela sua agonia, sua angústia. Aparentemente seus inimigos tinham tanta certeza de que Davi pereceria que já estavam invadindo seu guarda-roupa e dividindo suas roupas entre si.
Isso também aconteceu quando os inimigos de Jesus Cristo o crucificaram. Mateus 27, 35. O Salmos 22 é uma imagem gráfica da morte por crucificação, os ossos das mãos, braços, ombros e pelvis desconjuntados, a transpiração profusa causada por intenso sofrimento, a ação do coração afetada. Salmos 22, 14 é o que nós estamos falando, é desse salmo, comentando esses versículos, comparando com o sofrimento de Jesus. As mãos, os pés perfurados, Salmos 22, 16, note mais. João 20, 20 também. Nudez facial com a mágoa da modéstia. Nudez facial com a mágoa da modéstia. Salmo 22, 17. Estão todos associados a esse modo de morte. As circunstâncias que acompanham são precisamente aquelas cumpridas na crucificação de Cristo. Então, a descrição da crucificação de Cristo, através do sofrimento de Davi, que está assim, eu já disse a vocês que todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é tudo apontando Cristo. E aqui nesse salmo, não deixa de vocês verem que é tudo apontando Cristo. E aí nós vemos o Senhor mostrando situações que haveriam de acontecer com Jesus Cristo através de Davi, do sofrimento de Davi, e ele expressando tudo isso nesse Salmo 22. Assim o salmista implorou a Deus que salvasse sua vida dos ataques fatais de seus inimigos, aos quais se referiu novamente como animais selvagens. Ele clamou a Deus para estar perto dele e agir rapidamente para salvá-lo. Uma mudança marcante na atitude de Davi ocorreu no meio de Salmos 22, no versículo 21. Evidentemente, ele recebeu a certeza da ajuda do Senhor, porque a última parte deste versículo expressa confiança em sua libertação. Essa confiança pode ter chegado ao profeta por revelação direta. O restante do salmo continua esse tema da certeza confiante da salvação. Em vista da libertação do Senhor, Davi prometeu louvar a Deus publicamente. Mais tarde, Deus salvou seu filho da morte, assim como ele agora livrou o salmista dela. Aqui estamos vendo tudo simbolicamente. Agora aqui nós estamos vendo que assim como ele salvou Davi, mais tarde, anos depois, Jesus Cristo passa por situações que já tinha sido apontada através desse salmo, e ele também teve a ressurreição. No caso de Davi, ele fez prolongamento da sua vida, e no caso de Cristo, pela ressurreição. Nós sabemos que Davi teve uma vida longa, teve abundância de dias, uma velhice maravilhosa que nós já estudamos no livro dos Reis. Primeiro Reis, segundo Reis, foram estudos que nós vimos tudo isso. Então, nós estamos com o coração cheio da palavra. O que fala aqui nesse salmo não é novidade desses salmos e dos outros livros que vamos ler, porque toda a base está no que já estudamos, que foi o Pentateuco. Quem já estudou o Pentateuco, 5 livros, como vem estudando, nesse discipulado maravilhoso, já não tem dificuldade de entender o restante da Bíblia, porque o alicerce é o Pentateuco. Davi, todos os personagens da Bíblia, a partir depois do 5º livro da Bíblia, todos os personagens estiveram se baseando no que estudaram no Pentateuco. E nós, também na Segunda Aliança, quando abrimos a nossa Bíblia, devemos ter a certeza que não é somente os versículos que a gente gosta, mas começar no primeiro livro e até o livro de Apocalipse, para poder termos um entendimento total. E isso se faz sempre. Quando chega em Apocalipse, volta novamente, porque vai entrando a palavra, vamos assimilando tudo, e quando as pessoas olharem para nós, só vão ver Jesus, porque Jesus é a palavra. Se vivemos a palavra, estudamos a palavra, as pessoas vão ver Jesus em nossas vidas. Então, esse é o salmo que representa tudo que Davi praticamente
sendo aquele que apontava o que ia acontecer com Jesus Cristo. Salmo 22. A leitura, o comentário está no finalzinho. Em seguida, Davi convocou a congregação de Israel para se juntar a ele no louvor a Deus, porque ele veio em seu auxílio. Davi, evidentemente, fizera voltas a Deus durante o tempo de sua aflição, que agora prometia pagar. Votos em Israel eram promessas de dar algo a Deus se Deus fizesse uma certa coisa pela pessoa que fez o voto, ou porque ele já havia feito uma certa coisa por ela. As pessoas às vezes juravam coisas materiais, mas muitas vezes prometiam elogios. O propósito de Deus para Israel era que ele fosse um reino de sacerdotes, meditando o conhecimento de Deus para todas as pessoas e trazendo todas as pessoas para um relacionamento com Deus. Êxodo 19, versículo 6. Davi tinha uma visão desimpedida desse propósito, como fica claro a partir dessa expressão de sua preocupação de que a libertação de Deus dele resultaria nos gentios se voltarem para Jeová com fé. Afinal, Jeová é o Rei soberano que governa todas as nações, não apenas Israel. Salmos 22, versículo 28, é o salmo que está em pauta aqui. E nós estamos vendo esse versículo, comentário. Todas as pessoas que se curvarão diante dele, sejam elas ricas ou moribundas, Salmos 22, 29, Davi acreditava que seu testemunho de Deus, o livramento da morte, influenciaria gerações posteriores de pessoas a confiarem no Senhor, porque Deus preservou este registro nas Escrituras, encorajou todas as gerações sucessivas a fazê-lo. O Senhor deixou tudo registrado aqui para que alcançasse a cada um de nós. As gerações futuras, estamos nós aqui, recebendo conhecimento, vendo quanto Davi sofreu e como foi importante ele estar passando por essas coisas para já estar sendo visto o que aconteceria com o filho de Davi, o Messias. O registro de Deus libertando Jesus Cristo, quando ele clamou por salvação da morte, Hebreus 5, 7, e Deus, ouvindo e ressuscitando ele, encorajou muitos mais, a depositar sua confiança no Deus de Davi. A última frase do versículo 31 é ele quem o fez. É semelhante ao clamor de nosso Deus. Está consumado. João 19, 30. Então, a Bíblia traz para nós uma antecipação do que iria acontecer com Jesus Cristo. Este é um dos salmos messiânicos. Salmo 22. É um dos salmos messiânicos, com base também em Atos 2, 30 a 31. Filipenses 2, 8, 25. De 8 a 25. Hebreus 2, versículo 12. Ficou claro mais tarde que não só registrou eventos reais da vida de Davi, mas também predisse eventos da vida do maior filho de Davi, o Messias, Jesus Cristo. Davi provavelmente descreveu muito dos seus próprios sofrimentos, figurativamente, mas suas descrições aconteceram literalmente nos sofrimentos, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns comentaristas acreditavam que Davi não experimentou nada parecido com o que ele descreveu neste salmo, mas que suas palavras eram totalmente preditivas do Messias. Curiosamente, não há confissão de pecado ou imprecação aos inimigos neste salmo. O sofrimento da cruz de nosso Senhor também estavam livres desses elementos.
O povo de Deus, de todas as idades, pode aprender com este salmo, mesmo que pareça que o Senhor nos esqueceu e nos abandonou em tempo de extrema perseguição, podemos contar com Ele no livramento da morte, em resposta às nossas orações. Portanto, o nosso resgate pode vir pelo prolongamento de nossas vidas, como no caso de Davi, ou seja, a ressurreição, como no caso do Senhor Jesus Cristo. Com esta garantia de libertação, podemos louvar a Deus ainda hoje e encorajar outros a confiarem, adorá-lo no Senhor, adorá-lo também. É um salmo de encorajamento. Como a vitória de Davi foi muita perseguição, ele ficou apavorado com tanta coisa que aconteceu por causa dos seus inimigos, assim como Jesus também foi até a cruz por causa dos inimigos do Senhor, pois ele estava levando nossos pecados e Satanás não queria isso. Então, aí nós vemos uma comparação da vida de Davi com a vida do seu Jesus, e isso nos anima porque todos dois foram vitoriosos. Davi com a vida prolongada, com a vida vitoriosa, e Jesus com a vida vitoriosa de estar ressuscitando e hoje está dentro do Pai intercedendo por nós. Esse é o Salmos 22, creio que nos edifica e nós não podemos nunca deixar nada desperdiçado. Cada letra, cada vírgula dessa palavra que é chamada palavra de Deus é importante para os nossos corações. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja